Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos juntos o nosso estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, hoje estudando os versículos 44 ao versículo 48. Vamos ler juntos então a bendita palavra de Deus? Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus, de maneira alguma, se deixava desviar no seu foco da sua missão, daquilo que ele viera fazer aqui na terra. Nós já dissemos isso e a mim realmente não é custoso repetir, porque isso precisa ficar claro. A missão de Jesus não era curar, a missão de Jesus não era expulsar demônios, a missão de Jesus era de morrer na cruz, para poder perdoar os pecados da humanidade, para tornar possível o caminho único, verdadeiro e eterno de acesso a Deus. Essa era a missão de Jesus. Sim, ele utilizou milagres e exorcismos e outras coisas como meio para que isso fosse alcançado. É por isso que, em meio à euforia do povo, em meio à alegria daqueles que o viram expulsar aquele demônio daquele menino e o restituir ao filho, talvez até com a euforia dos discípulos, talvez os discípulos estivessem ali inebriados pelo clamor da multidão, dizendo: glória a Deus, que coisa maravilhosa, nunca vimos isso. E Jesus então fala de forma contundente: marquem nos seus ouvidos. Veja o que o texto diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Isso não saía da sua mente, do seu coração. Ele tinha o seu foco naquilo que ele veio fazer. Por isso ele alerta mais uma vez. Mas o texto no verso 45 diz que os próprios discípulos não entendiam isso completamente. E aqueles, talvez os mais próximos dele, aqui talvez Pedro, Tiago, que talvez tivessem assim um pouquinho de compreensão maior, tinham medo de interrogá-lo. O texto diz aqui: temiam interrogá-lo a esse respeito. Jesus falou, eles ouviram, mas não entenderam plenamente. Talvez não quisessem entender. Talvez no seu coração eles estivessem até questionando: como assim? Ele é o Messias, ele pode fazer qualquer coisa. Veja o que ele acabou de fazer desse menino, restaurando esse menino para o Pai, expulsando esse demônio de forma extraordinária. Algo que nem a gente conseguiu fazer, ele faz. Talvez os discípulos estivessem até relutando em crer plenamente naquilo que Jesus estava dizendo. No entanto, era importante que Jesus dissesse isso. Era importante que lá na frente, quando os discípulos se lembrassem e trouxessem à memória as coisas que Jesus disse, que ele se lembrasse que ele mais de uma vez avisou, predisse a sua morte. Mas o que nós temos a seguir é algo que realmente
nos pega de surpresa. É algo que o nosso autor aqui, o Thomas Nelson, chama de algo quase irônico, ou na verdade irônico mesmo. Veja o verso 46, diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Veja, Jesus está ali preocupado com o que vai acontecer, com o que vem daí a alguns dias, com a cruz que está chegando, preocupado em salvar a humanidade. E os discípulos estão cada um preocupado em qual deles é o maior, qual deles é o mais importante, qual deles vai se sobressair mais. Ainda bem que Jesus muitas vezes, com muita paciência, lidava com seus discípulos, e ele fez isso aqui. Enquanto eles estavam brigando por posição, Jesus percebeu, e ele então pegou uma criança, colocou junto de si, mostrando, talvez fazendo um carinho assim na cabeça da criança e mostrando: vejam essa criança aqui. E ele diz então: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós que for o menor de todos, esse é grande. De novo, ele traz uma criança para trazer a perspectiva correta da humildade, da fragilidade, da pureza de uma criança, e também para falar até mesmo da estatura, da posição. Jesus, na verdade, estava dizendo que os menores no reino seriam maiores, que os mais simples no reino, os mais humildes seriam mais importantes. Por isso é que ele afirma: aquele que entre vós for o menor, esse é grande. Jesus, o próprio Jesus, se humilhou por nós, se entregou. Ele foi humilde a ponto de morrer, e morrer na cruz. É interessante que no mundo de hoje, em alguns lugares, em algumas igrejas, em alguns círculos conhecidos como evangélicos, nós vemos tantos se levantarem e tantos se exaltarem. E nós vemos em tantos lugares ministério apostólico desse ou daquela pessoa, igreja desse ou daquela pessoa. E nós vemos que Jesus fez questão de frisar o fato de que não era assim e não seria assim. No reino de Deus, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não há lugar para posição, não há lugar para destaque. No reino de Deus há lugar para serviço. No reino de Deus há lugar para amor. No reino de Deus há lugar para que o Senhor Jesus seja exaltado. Ele sim, Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. A Ele, somente a Ele, como nos diz Paulo lá em Colossenses, realmente é devido todo louvor, porque Ele é o cabeça, Ele é o líder. Por isso ele faz questão de afirmar: aquele que entre vós for o menor, esse é grande. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no nosso próximo encontro, caminhando para o final do capítulo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.